E aí, a gente vive vendo por aí anúncios de suplementos que prometem mundos e fundos, quase um milagre dentro de um pote, não é verdade? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo no que a lei brasileira de fato diz sobre tudo isso. Se prepara, porque vamos separar o que é só marketing daquilo que é permitido de verdade. E a grande questão que fica é a seguinte: suplementos podem de fato curar doenças? Com tanta propaganda, com tanta promessa, essa é a dúvida que não quer calar na cabeça de muita gente. Será que aquele produto ali na prateleira tem mesmo o poder de tratar alguma condição médica? Olha, a resposta que a lei dá para isso é bem, mas bem direta. E tá aí a resposta, preto no branco. Segundo a legislação aqui no Brasil, é um sonoro e categórico não. E aqui não tem espaço para talvez, para quem sabe, a regra é clara. Suplemento alimentar não é remédio e não pode, de jeito nenhum, ser vendido como se fosse. Então, vamos pensar que existe uma linha muito bem definida, sabe? Uma verdadeira linha vermelha que a publicidade desses produtos simplesmente não pode cruzar. Vamos entender direitinho qual é essa linha e o que a lei considera uma afirmação proibida. E o pulo do gato está aqui, direto da fonte da própria regulamentação. Isso não é uma opinião, é a regra do jogo. A lei proíbe de forma expressa qualquer alegação que seja terapêutica ou curativa. Traduzindo, qualquer coisa que dê a entender que o suplemento trata, cura ou previne uma doença, está fora, é proibido. E para ficar mais claro ainda, olha só esse exemplo. É perfeito para a gente entender a diferença. Falar que um produto é fonte de vitaminas ou que ajuda na imunidade, ok, isso está dentro do campo da nutrição, é permitido. Agora, afirmar que esse mesmo produto cura a gripe ou que serve de tratamento para dor, aí, meu amigo, cruzou a linha vermelha. Isso deixa de ser uma alegação nutricional e vira uma promessa de cura. E isso, como a gente viu, é ilegal. Certo, a gente já entendeu o que não pode ser dito. Mas a próxima pergunta é: quem foi que criou essa regra? E com base em qual lei? É super importante a gente saber qual é a autoridade por trás de tudo isso. E a resposta está aqui. A autoridade máxima nesse assunto é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E a regra específica que trata disso é a RDC, a Resolução da Diretoria Colegiada, número 44, do ano de 2018. O ponto principal aqui é que não estamos falando de uma sugestão ou uma recomendação, mas sim de uma regulamentação oficial, com força de lei. Bom, até agora a gente falou de regras de regulamentação administrativa, mas e quando alguém simplesmente decide ignorar essa linha vermelha? O que acontece? As consequências, olha, vão muito além de uma simples bronca ou de uma multa. E é exatamente neste ponto que a coisa toda muda de patamar. A gente não está mais falando de uma infração sanitária que, no fim das contas, vira uma multa. Não, a gente está falando de uma atitude que é classificada como crime pelo Código Penal brasileiro. O Código Penal é bem claro. Prometer a cura de uma doença usando o suplemento pode enquadrar a pessoa responsável em dois crimes bem sérios. O primeiro é o de exercício ilegal da profissão, como por exemplo da medicina, que está lá no artigo 282. E o segundo, que é ainda mais direto ao ponto, é o crime de charlatanismo, do artigo 283. Mas o que a lei quer dizer com charlatanismo? Parece uma palavra meio antiga, né? Mas a definição é bem atual. É o ato de anunciar ou de tentar convencer alguém de uma cura por um método que é vendido como secreto ou infalível. Soou familiar? Aquela promessa de que um suplemento é a solução garantida para um problema de saúde? Pois é, se encaixa como uma luva nessa definição. Ok, depois de analisar a lei, as regras, as consequências, vamos amarrar tudo isso. Qual é a mensagem central? Aquela que a gente precisa guardar de todo jeito. A conclusão é essa aqui. É a frase mais importante de todas. Não tem meio termo, não tem área cinzenta. Associar um suplemento alimentar, que é, na sua essência, um produto nutricional, à cura, ao tratamento ou mesmo à prevenção de qualquer doença, não é só uma propaganda enganosa. É uma prática ilegal e, mais do que isso, é definida como crime. E para a gente fechar, fica aqui essa reflexão. No mundo com tanta informação, tanta promessa voando por todo lado, talvez a qualidade da informação que a gente usa para decidir as coisas seja tão importante ou até mais do que os próprios produtos que a gente consome. Fica aí a questão para a gente pensar.